O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos co-irmãos, Padre Herbert, irmão Guilherme, estimados irmãos e irmãs em Cristo, familiares dos nossos irmãos pelos quais hoje nós celebramos o 7º dia, de Isabel Pereira, Vanilde Ferreira, Maria Vera Lúcia, Noel Campos. Nós estamos celebrando a 5ª semana da Páscoa, hoje quinta-feira. Talvez nos perguntar, a igreja sempre teve muitos desafios, muitas situações, muitas dúvidas. A dúvida sempre fez parte do ser humano. Nem sempre nós compreendemos aquilo que é o essencial, a identidade da nossa fé. Conhecemos Jesus verdadeiramente. Então a igreja no início do século, ela viveu, no início dos séculos, ela também viveu muitas dificuldades, muitas situações derivadas daquilo que foi todo o processo da fé, das pessoas que se converteram, das pessoas que vieram de culturas diferentes, de jeito de ser diferentes. Umas abandonaram sua maneira de ser, mas às vezes é muito difícil você falar assim, você mudar e não levar nada daquilo que seja a sua história, daquilo que você tinha, que você praticava. Então, diante de algumas dificuldades, nos Atos dos Apóstolos nos fala da primeira assembleia, das primeiras assembleias que foi realizada em vista de definir alguns dados, definir alguns aspectos importantes da fé ou da ação pastoral. Assim como a igreja faz, quando a igreja quer discutir, quando a igreja quer definir, se faz um concílio, se faz assembleia para demarcar qual é a nossa identidade, qual é o cerne, o que é constitutivo da nossa identidade cristã, nossa identidade católica. Então a primeira coisa que se tinha, queridos irmãos e irmãs, muitos cristãos que vieram de quê? Da raiz judaica, principalmente fariseus que se converteram e foram batizados. Então, a experiência deles que se basava na fazer parte do povo e ali por diante, tinha a circuncisão, algumas práticas, costumes judaicos. Então, e para ser cristão, a nossa pregação, o que a gente deve continuar, o que a gente deve, a igreja vai dizer, o que a gente deve continuar, o que a gente deve deixar? Então a primeira coisa que percebemos, que nos fala na primeira leitura, é que os discípulos se reuniram e definiram que a igreja não iria se fechar aos pagãos. Os pagãos não eram menos do que ninguém. Então a acolhida, o evangelho, ali também estava aberto a todos os pagãos.
Não só eram eles que eram pecadores, a comunidade que se reconhece pecadoras também e que se propõe a ir até os pagãos, oferecer também a eles o Evangelho. E fazer isso significa, amados irmãos e irmãs, assumir uma independência em relação àqueles que queriam estar, como cristãos, atrelado também ao judaísmo, às práticas judaicas. Falar dos pagãos, falar do povo eleito, falar disso, falar daquilo. Então, ao se abrir essa nova realidade, o cristianismo se coloca diferente. O que é que precisa para ser o que é que precisa para ser católico, ser cristão? Talvez alguém, olha, a primeira coisa que precisa é ser judeu. Eu falei, não, aí os pagãos estão fora? Quem não é judeu então está fora? Não. Nós precisamos definir isso. Para ser cristão não precisa ser circuncidado, mas precisa aceitar Jesus, precisa crer em Jesus. Então o que precisa observar agora não é mais a lei da circuncisão, mas precisa agora observar a conversão, é a fé daquele que crê, daquele que aceitou Jesus e quer viver segundo agora a sua lei, a sua norma. Então nós podemos perceber que a primeira leitura nos apresenta primeiro Pedro falando da sua vocação, que a sua vocação, ele reconhece que a sua vocação é de Deus, foi Deus que o escolheu, foi Deus que o chamou. E nesse chamado, na pregação, na sua pregação, esse destaque para a conversão de modo especial de Cornélio. Agora o povo que vivia sob o jugo da lei, às vezes um jugo suportável, nós vamos colocar essas coisas pesadas aqui? Não. O povo que vivia sob o jugo da lei agora não vive mais sob o jugo da lei, pelos seus pecados e assim por diante. Mas o povo agora é chamado a viver sobre o estado ou sobre a observância de quê? Da graça, ou sobre a experiência da graça, isto é, da salvação que vem de Jesus. Se tornar católico, se tornar cristão, nos tornamos pela graça, não é nem tanto por merecimento, e é o amor de Deus que se dirige a todos. Que maravilha! Esses pontos, a pregação que busca gerar esta unidade, congregar as diferenças. E no discurso de Tiago, desta assembleia, Tiago coloca, conhecido aqui como Tiago Menor, coloca que o parecer dele é para não importunar mais os pagãos, para que se convertam a Deus. E aí, claro que ele coloca, não importunar, mas ele coloca algumas prescrições. Dentro destas prescrições, o fundamento aqui é que a comunidade busca evitar a idolatria e a fornicação. Que evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Claro que São Tiago aqui, queridos irmãos e irmãs, ele está dentro dessa concepção do mundo judaico, em que o sangue era para os judeus como algo sagrado. É como você comer o sangue, é como se você estivesse comendo a vida, e a vida é um dom de Deus, a vida é propriedade de Deus. Então se poderia evitar tudo isso, se deveria evitar.
Não é que isso seja o cerne da nossa fé católica. Isso é uma orientação que tem mais o cunho pastoral, né, em vista de gerar proximidade, compreensão, de não escandalizar aquela comunidade. Porque quando nós falamos, olha, não pode comer o sangue, não pode tomar o sangue, mas esta compreensão que o sangue era algo sagrado. Quando Jesus nos diz, né, tomai e comei, tomai e bebei o meu sangue, é exatamente a superação desta compreensão. Como nós não somos judeus, nós não precisamos em si observar essas coisas. São Tiago disse naquele contexto, nós como cristãos católicos não precisamos observar. O nosso fundamento o que é? É Jesus. Nós devemos beber do sangue de Jesus, quer dizer, nós devemos consumir a vida de Jesus, alimentar a vida de Jesus, porque é esta vida que nos fortalece, esta vida que nos garante esta graça, esta vida que nos garante a salvação. Você vê católicos cristãos bebendo, né, quer dizer, se baseando no Antigo Testamento, é importante, mas é importante desde que se compreenda, o contexto. Mas Jesus é evolução. Jesus é evolução de todo o Antigo Testamento. Então a comunidade que se compreende desta forma. Então, amados irmãos e irmãs, e o terceiro já é praticamente esta conclusão, né, dessa assembleia, dessa conclusão que a comunidade fala sobre os problemas ali enfrentados, né, desses cristãos derivados de várias culturas. E uma das conclusões que nós podemos dizer de toda essa discussão foi que a igreja se permitiu abrir a ação do Espírito Santo. E só a igreja, não, só aquele que escuta, dialoga, se abre a ação do Espírito Santo, é capaz de dialogar, é capaz de escutar, é capaz de aceitar opiniões contrárias à sua. E lá, nesse contexto de comunidade, existiam muitas opiniões contrárias. De valorizar, a igreja que valoriza essas diferenças e chega a um consenso, em vista da unidade, da firmeza da mesma. A igreja que busca encontrar saídas, a igreja que busca encontrar caminhos. A igreja que não se deixa aniquilar pelo problema, pela dificuldade, mas a igreja, ela sabe que na oração, experimentando a ação do Espírito Santo, ela vai encontrar resposta como assim encontrou. E nos nossos dias também é assim, queridos irmãos e irmãs. Quando permitimos a ação do Espírito Santo, encontraremos respostas que Deus quer de nós, a resposta de Deus para as situações que nós enfrentamos. Nós podemos dizer que Cristo aqui se torna o ponto referencial para se chegar à conclusão, para vencer as diferenças. Cristo é o centro, não são as opiniões de cada um, mas Cristo. Uma igreja que cada um tem a sua opinião, o que vale é a opinião de cada um, isso não é a igreja de Cristo. Mas aqui a discussão se dá desde a pessoa de Cristo. É a partir de Cristo que você aceita, que você negocia, que você coloca isso, que você compreende, é uma realidade pastoral, que você compreende para não escandalizar. O centro é esse, mas vamos permitir isto. Então, em todas as nossas discussões, aprendamos, busquemos Cristo como fundamento para se buscar as respostas de que precisamos.
a vida de que precisamos. E Jesus nos diz o fruto, o amor é o fruto da ação do Espírito Santo. Saber-se amados no Evangelho, saber-se amados por Deus. O fruto do amor, o amor é fruto da ação do Espírito Santo. Dessa pessoa que se sabe amado por Deus, deste Deus que é amor, e se propõe a imitar o amor como foi amado. Assim Jesus nos diz: como o Pai me amou, aí eu também amo. Falar do sangue, como o Pai me amou, como o Pai fez correr o sangue, como o Pai fez correr a sua palavra em meu ser, eu também quero fazer correr para os meus irmãos este amor, como a corrente sanguínea. Tem um filme que se fala a corrente do bem. A corrente do bem, porque é uma coisa que contagia, que impacta, vai levando o outro a sempre experimentar essa boa notícia. E aqui nós podemos chegar a uma afirmação bonita, que é: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. E Jesus ama no Espírito Santo. E nós podemos dizer: aqui está a unidade de amor, que é a Santíssima Trindade. Neste encontro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o encontro que gera comunhão, é o encontro que gera alegria em nossos corações. É o encontro que gera plenitude, que gera satisfação, que gera redenção. Digo isso para que a minha alegria esteja em vós e para que a vossa alegria seja plena. Amar como eu amei, amar como o Pai me amou, amar como eu amei, é sinal que a alegria de vocês será uma alegria verdadeira, será uma alegria perene. Então, amados irmãos, irmãs, nesta Santa Eucaristia, peçamos ao Deus da vida, ao Deus que comunica sempre mais, através dos sacramentos, através de tantos irmãos e irmãs chamados a anúncio, comunica a sua graça. Peçamos nesta Santa Liturgia a graça de vivermos a fraternidade, a graça de compreendermos que Jesus é o centro da nossa vida, é o centro, é a razão da nossa alegria, é o centro da nossa salvação. E assim dizer, para viver tudo isso, dizer, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu creio em vós, Jesus, eu quero permanecer em vós, eu quero permanecer no vosso amor, no amor com que o Pai vos amou e que o Espírito Santo nos comunicou. Amém.